O que todo pastor pode aprender dos conselhos que Paulo deu a Timóteo? Mentoreado por Paulo, Timóteo recebeu o conselho de combater o bom combate. Timóteo era natural de Listra e Paulo o encontra na sua segunda viagem missionária, quando estava acompanhado por Silas, ou também chamado Silvano. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho a respeito de Timóteo, que era filho de um pai grego, com uma mãe judia. E as escrituras declaram que a sua mãe, Eunice, e a sua avó Lóide foram responsáveis por encaminhar Timóteo no conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras. Paulo diz a Timóteo que ele não deveria desprezar o ato da imposição de mãos, porque isso havia ocorrido por revelação profética. E é interessante que o próprio Paulo havia ordenado Timóteo ao ministério, impondo sobre ele as suas mãos. Agora, como pastor ordenado, Timóteo não deveria se preocupar com a salvação apenas do ponto de vista evangelístico. Ele deveria também se integrar, se envolver com o processo. Afinal de contas, o imperativo de salvar a outros era tão importante como salvar a si mesmo. E isso está incluso na ordem de Paulo de combater o bom combate. Apesar de todos os seus benefícios, a mensagem do Evangelho também atrai oposição. Por isso, Timóteo deveria confiar, ao combater o bom combate, nos benefícios que ele já havia conquistado na salvação no passado e no presente, além da recompensa futura. Diante desse cenário todo, vamos considerar alguns dos conselhos específicos que Paulo dá ao jovem Timóteo. Em 2 Timóteo 2:1, Paulo diz ao seu jovem discípulo: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É como se ele dissesse: vá para o campo de batalha como um soldado. A forma enfática como Paulo diz isso também pode dar a ideia de um fortalecimento contínuo na graça de Jesus. É evidente que, mediante os desafios que cada época oferece para o ministério, a necessidade de fortalecimento espiritual fica evidente. E esse fortalecimento ele vem com a dependência de Deus e o contínuo relacionamento com a pessoa do Senhor. Através dessa experiência pessoal, se pode encontrar recursos para enfrentar os desafios de cada época, mantendo uma liderança espiritual modelar e sadia. A segunda lição que nós podemos aprender nesse mesmo contexto é de transmitir o legado da verdade envolvendo outros na missão. Perceba o que Paulo diz em 2 Timóteo 2, agora no verso seguinte, o verso 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A leitura desse texto pode dar a ideia de uma transmissão indireta, como se Paulo tivesse ensinado algumas pessoas que, por sua vez, ensinassem a Timóteo. Mas muitas versões aqui traduzem a ideia de um ensino direto da parte de Paulo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Traduz a Nova Versão Internacional. Guardando o que ouviste da minha boca, na versão Figueiredo. A gente consegue tratar também de um paralelo que existe entre essa passagem e 1 Timóteo 18-20, onde se trata a respeito de Himeneu e Alexandre. Enquanto Timóteo tinha a confirmação profética da sua vocação, Himeneu e Alexandre rejeitaram os apelos de Paulo à consciência e, portanto, naufragaram na fé. Uma das atribuições mais claras na Bíblia da função pastoral é treinar a outras pessoas e encaminhá-las, na verdade, para o serviço útil e o seu próprio ministério em exercício. Quando a gente fala de ministério, isso tem que ser entendido como um dom espiritual em exercício. O dom espiritual do pastor é colocar outros dons espirituais em prática, formando, treinando essas pessoas. Em Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo escreve a esse outro jovem pastor que ele estava em Creta, foi deixado ali, com a responsabilidade de estabelecer presbíteros. Note essa palavra estabelecer. Essa palavra é usada nos evangelhos, na situação em que Jesus chama Pedro, Tiago e João. No momento em que isso acontece, eles estavam consertando redes, eram pescadores. Esse consertar
é a mesma palavra usada aqui e traduzida por estabelecer. A ideia é reparar algo para que aquilo exerça a sua função. E de fato, o pastor, ele repara, ele constrói, ele liga as pontas para que as pessoas estejam capacitadas para exercer a sua função espiritual. Esse é o ministério do pastor, estabelecer outros ministérios. Voltando a 2 Timóteo, capítulo 2, agora nos versos 3 a 7, nós nos deparamos aqui com a terceira instrução que Paulo dá a Timóteo. Ele diz que no ministério nós devemos nos submeter às condições. E Paulo dá aqui 3 exemplos, 3 situações diferentes que ajudam a aclarar o que ele quer dizer com essa questão da submissão às condições. A primeira imagem que Paulo traz aqui é a do soldado. No verso 4, ele diz que o soldado serve apenas a quem o arregimentou. E no verso 3, ele fala que o soldado se sujeita ao sofrimento. É interessante pensar que no Império Romano, o soldado tinha uma larga carga a carregar. Eles levavam comidas para 3 dias, picareta, cesto, machado, anzol e uma série de outros utensílios. O soldado nos faz pensar no compromisso, porque no tempo em que ele serve, ele não se preocupa com o emprego, com o seu sustento, com a sua família. Não, ele está apenas focado na sua missão e cumprir fielmente ordens. O regime militar é um regime de muita disciplina. E a vida no ministério também é uma vida disciplinada. Essa ênfase de suportar o sofrimento, de manter o compromisso total, está aqui presente nessa figura do soldado. A segunda figura é a figura do atleta. Eu gosto muito de pensar num exemplo. Na Olimpíada de Seul, em 1988, o canadense Ben Johnson bateu a meta dos 100 metros rasos de uma forma fantástica, entrando com um recorde de 9 segundos e 79 centésimos. Isso até ser descoberto no doping. Claro, o atleta foi punido, perdeu a sua medalha e depois, anos depois, reincidindo, acabou banido do esporte. Curiosamente, em 2001, Ben Johnson estava na Via Veneto, em Roma, quando a sua carteira foi roubada por uma mendiga. E ele saiu correndo atrás dela e adivinhe, não conseguiu alcançá-la. Pelo jeito, Ben Johnson não era um atleta muito explosivo, sem o uso de substâncias que favoreciam a sua explosão física. Triste essa história, mas o exemplo do atleta nos faz pensar justamente nisso. O atleta, ele tem que jogar segundo as regras da modalidade em que participa. Da mesma maneira, no ministério, nós temos que jogar de acordo com as regras, seguir as condições estabelecidas pelo próprio Deus. E isso envolve, claro, preparação, como no caso do atleta, e também disciplina. A última imagem trazida por Paulo aqui é a do agricultor, aquele que depois de um árduo período, um árduo trabalho, consegue ver os frutos daquilo que plantou. Aliás, é interessante a gente pensar que todas essas imagens, a do soldado, a do atleta e a do agricultor, estão relacionadas com algum tipo de sofrimento. O soldado sofre porque tem que rejeitar as demandas da vida civil. O atleta sofre para cumprir as condições do seu treinamento e alcançar o melhor desempenho. E o agricultor sofre por causa das árduas condições de trabalho. O que une todas essas imagens é a questão da perseverança em face do sofrimento. Finalmente, dos versos 8 a 13, nós temos a parte final do conselho de Paulo a Timóteo. Quando Paulo escreve essas palavras para Timóteo, ele já estava preso, aguardando a sentença final. Era o fim da carreira de Paulo. Mas ele não fala cheio de autocomiseração ou pensando apenas na sua vida. Ele sabe que cumpriu o objetivo de Deus para ele. E ele aconselha Timóteo a fazer o mesmo, dando 3 orientações finais. Anuncie o Cristo ressurreto, no verso 8. Jesus permanece como o centro da mensagem de Paulo. Em especial, o apóstolo considera a dupla natureza do Filho de Deus. Segundo conselho, anunciar a palavra invencível, no verso 9. Paulo, embora estivesse acorrentado, sabia que a palavra tinha liberdade e podia alcançar os rincões mais distantes do Império de César.
E finalmente anunciar que a fidelidade divina dará a recompensa, no verso 10. Paulo não espera reconhecimento, mas ele sabe que o discipulado é um risco para toda pessoa. Às vezes, o discípulo de Cristo recebe injúria em vez de aplausos. Não raro, essa é a realidade. Quer ser lembrado? Faça algo fútil, escandaloso e sem serventia. Quer ser rejeitado, injustiçado, sofrer perseguição e constante desdém? Decida-se por seguir a Jesus. Quando nos fortalecemos em Jesus, transmitimos o legado da sua palavra, nos dispomos às condições que ele estabeleceu e mantemos o foco da recompensa futura, nada mais importa. Porque viver no ministério cristão é a maior de todas as alegrias e a grande recompensa que nós vamos ter, não apenas aqui nessa terra, mas também pensando na promessa futura de uma nova terra e novo céu. E você, já conhecia esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2? Já tinha ouvido desses conselhos de Paulo a Timóteo e também a todos aqueles que querem servir no ministério? Se você chegou até aqui, dê o seu like e também aproveite para se inscrever caso você não seja um inscrito. Olhe também outros vídeos aqui do nosso canal, nós temos algumas playlists e alguns vídeos com assuntos curiosos. Se esse tipo de vídeo lhe interessa, não deixe de se inscrever e curtir, porque aí o YouTube já sabe que você se interessa pelo assunto e vai te mandar novas notificações de outros vídeos que nós produzimos para que você fique sempre ligado ao canal. Deus abençoe você, um forte abraço.